Muita gente não liga para isso, mas no dia a dia é muito importante se preocupar com a coluna e a postura certa para trabalhar, para ficar em casa, para passear, para fazer qualquer atividade, né? A gente precisa prestar atenção na nossa coluna. Por quê? A falta de postura correta causa o quê? Dor e muita complicação. Comigo, o ortopedista Leandro Gomide, e você pode participar também pelo nosso WhatsApp 99897.000. E a falta... Bom dia, Leandro. Obrigada por ter vindo, viu? E a falta de postura, a gente às vezes não percebe, né? Mas ela pode levar a muita dor também, né, Leandro? O que a gente nota é que as pessoas elas procuram cada vez mais o consultório médico por problemas relacionados à postura. Simples correções no dia a dia podem minimizar muito esses danos que a pessoa pode acontecer. Onde estamos errando? Em quais momentos estamos errando e complicando a nossa postura? Vamos dividir durante o dia. Então, a pessoa, à noite, a postura de dormir é importante, o jeito certo. No dia a dia, durante o trabalho, as pessoas, principalmente aquelas que trabalham na frente de um computador, elas têm que ajustar a altura da cadeira, têm que ajustar a distância do corpo com a tela do computador, tem um jeito certo para sentar, tá? Então, isso tudo é importante. E aquelas outras pessoas também que trabalham carregando peso. Então, para a gente carregar peso, a gente tem uma postura certa, tem um jeito que a coluna fica sem ter problema nenhum. Para dormir, qual que é a melhor posição para a gente falar dessa fase? Isso, então dormir. A melhor posição que a gente tem para dormir é a postura de lado, então deitado de lado com um travesseiro um pouco mais alto, preenchendo essa distância entre a orelha e o colchão, tá? E de preferência com um travesseiro no meio das pernas, que isso vai deixar a coluna nivelada, que não vai acarretar problemas. Outro jeito certo para dormir é de barriga para cima, certo? Então, quando a pessoa dorme de barriga para cima, o travesseiro ele vai ter que ser mais baixo um pouco, tá? Então, essas são as duas posições corretas para dormir. Dormir de barriga para baixo, que a pessoa fala dormir de bruxo, essa posição ela não é boa para a coluna. Então, quem tem esse hábito, então tem que tentar corrigir isso, evitar de dormir de bruxo, que não é bom. Que não é bom, né? Eu acho que a maioria da população dorme de bruxo, doutor Leandro. Na verdade, as pessoas elas tendem a ter movimento na cama, né? Então, dorme numa posição, depois vira e tudo mais. Então, tentar se policiar, é difícil, que a pessoa está no sono, então tentar se policiar, sempre dormir de lado ou de barriga para cima. Ou de barriga para cima. Questão do travesseiro, pode interferir? Eu tenho que trocar esse travesseiro de quanto em quanto tempo? O travesseiro não tem uma regra certa para o travesseiro, porque são várias marcas, várias configurações, as densidades do travesseiro, espuma da NASA, pena de ganso, então não tem um padrão certo, mas o colchão ele aconselhava a ser trocado a cada 10 anos. A cada 10 anos tem que trocar. Isso, e a densidade do colchão vai depender do peso da pessoa, então existe uma tabela que essas lojas que vendem colchão, elas têm essa tabela já preparada para cada pessoa ter um colchão com a densidade ideal. Você falou dessa questão, né, da postura no trabalho, que às vezes a gente não tem a altura certa. Qual que é a altura certa, doutor Leandro? Isso, então... Como é que eu posso verificar? O que é o ideal quando a pessoa está na frente do computador? O ideal é que a tela do computador, em relação ao peito da pessoa, seja entre 70 centímetros a 1 metro. Certo. Essa é a distância ideal. Outra coisa, a tela do computador, ela tem que estar no nível mais ou menos dos olhos. Então, a pessoa ela não pode ficar nem olhando nem para cima, nem a mesa está muito baixa para a pessoa ficar olhando para baixo. A cadeira dessa mesa, então a cadeira, o ideal é que seja uma cadeira que as pernas, os joelhos ficam dobrados no ângulo de 90 graus, certo? O ideal, a cadeira ter braço para apoiar, certo? E o encosto da poltrona, ele não pode ser muito reto. Então, o ideal é que a poltrona ela tenha um pouquinho de inclinação para trás. Porque isso aí vai deixar a coluna numa posição mais de repouso, sem forçar a musculatura e tudo mais. A falta de postura, quando eu não me preocupo com ela, não tomo esses cuidados, né? Me leva a dores em qual parte aqui das costas? A grande parte das dores nas costas vem na região da coluna lombar. Né? Então, essa é a principal queixa de dor na coluna. Mas a gente tem que lembrar também da postura da região da coluna cervical. E hoje em dia, com
com os smartphones, então todo mundo está pegando o telefone e fica digitando nessa posição. Então tem as pessoas que já estão cada vez mais viciadas em Facebook, em WhatsApp, então fica digitando o dia inteiro. Então a postura para digitar com o pescoço nessa posição não é bom. Então o ideal seja que a pessoa ela levanta um pouco os braços e tente digitar assim? Com um pouquinho mais elevado para não forçar tanto realmente a coluna. É porque isso aqui, hoje, eu me lembro que você me falou uma vez que tem até um nome que é o WhatsApp, né? O WhatsApp, aí quem digita muito, aí dá uma dor nos tendões. Nos tendões, né? Aqui. E aqui isso. Também pode doer? Aí já é problema da postura do pescoço, né? Tá? O ideal, em relação a digitar, que a pessoa sempre digite apoiado numa mesa. Porque se ela vai ficar muito tempo aqui, assim, vai doer o ombro. Então, se a pessoa quer, vamos dizer, ficar conectado por muito tempo sem ter lesão, apoia numa mesa e vai digitar. E vai digitando sempre com essa postura de olhar aqui. Isso. Né? E quando, né, a gente não se preocupa com a postura, isso pode levar a algum problema de coluna. Vamos ver o material que você separou pra gente? Doutor Leandro ajudou a gente aqui na produção do Manhã Total. A gente tem alguns problemas ali, né? Então esses aí são os desvios, né, que as pessoas podem ter. Tá, da coluna, isso é já um caso mais elevado, mais avançado, mais crônico um pouco. Que é o que eu não estou enxergando ali essa coluna do lado esquerdo é a hipercifose, certo? Tá. Então, geralmente é o que a gente chama do dorso curvo, tá? Aquela do meio lá é uma coluna normal, que o eixo não tem nenhuma patologia. Isso, aquela do lado direito é chamada hiperlordose, é com aquela pessoa que ela vai... Geralmente é a grávida, geralmente é aquela pessoa que tem uma barriga mais saliente, assim por diante. Então a barriga tende para frente, aí o bumbum tende a empinar, então ele vai sentindo dor nessa região da coluna da lombar. A gente tem mais imagens para poder mostrar para o pessoal? Isso, essa qual que é? Isso, a do lado esquerdo é a coluna normal, né? Então o eixo sem desvio nenhum. E a do lado direito é aquela coluna que tem a chamada escoliose, que é a coluna em S. Certo? Porque essa aí tem geralmente um desarranjo muscular, geralmente uma questão até genética, que faz que quando a gente olha para a pessoa de costas, a gente vê a coluna dela bem torta mesmo. E a falta de postura pode levar a escoliose? A falta de postura e a falta de fortalecimento. Então, uma coisa que a gente fala para para ajudar muito a pessoa que tem uma postura inadequada é o fortalecimento. Então, imagina uma pessoa que faz academia, musculação mesmo todo dia. Então, uma pessoa que tem muito músculo. Raramente a gente vê uma pessoa muito musculosa que tem uma postura ruim. Então, tenta imaginar aí, os telespectadores, uma pessoa forte, certo? Seja mulher, seja um homem, que tem muito músculo. Essa pessoa, a postura dela, geralmente é uma postura bem ereta, uma postura muito boa. Então, vai a dica. Quem quer consertar a postura... Primeiro, fortalecimento. Musculação. Né? Musculação. A ginástica funcional pode ajudar? Sim, funcional também. Aí o pilates, né? Essas terapias assim. E a pessoa tem que se policiar. O que seria bom? Se a pessoa está com dores nas costas e o motivo é a postura, então quando ela está sentada em frente ao computador, ela escreve um bilhetinho, cola ali na tela do computador, corrigir postura. Se a postura dela é errada em casa, ela chega e deita no sofá de qualquer jeito e tal, então ela prega um bilhetinho ali na televisão. Então, isso é super importante. Presta atenção na postura. Aliás, como é que a gente pode? É sentado e deitado, porque a maioria das pessoas gosta de assistir televisão deitado, né? Isso, então o ideal seria aquilo. Você está deitado no sofá, então tente deitar de lado, nada de deitar em cima do braço do sofá. Tente a colocar a almofada, né? Sempre mantendo uma postura o mais reta possível. Mais reta possível, né? A gente está aqui com uma amiga nossa, está preocupada com o marido. Ele já passou por 3 cirurgias na coluna, sente muitas dores. E aí, à noite, tem que dormir à base de remédio, porque não para de sentir dor. Aí, no caso dele, já é uma coisa... Pode levar à cirurgia quando eu não tenho cuidado com a minha postura? O que geralmente a postura errada vai ocasionar? Dor. A curto prazo vai ser dor, tá? A longo prazo, essa postura errada, ela pode... aumentar a pressão no disco, nos discos que ficam entre as vértebras da coluna, e esse disco pode sair do lugar, esse disco pode degenerar.
a longo prazo pode dar desgaste e assim por diante. Então, a postura é o ponto inicial de uma lesão grave que essa pessoa pode ter a longo prazo. A curto prazo não, mas a longo prazo a pessoa pode levar a lesões mais sérias, que seja até uma cirurgia no futuro que vai ocasionar. Doutor Leandro, tem gente que tem a mania, talvez porque está tão preocupado, e que vai jogando aqui para frente, os ombros para frente. Certo. Isso também é um problema de postura. Isso. E às vezes a pessoa esquece, né? Precisa voltar, também lembrar, né? Isso. Geralmente a pessoa que leva os ombros para frente é aquela pessoa que não faz exercício. Tá? Então, é uma tendência natural do corpo humano a gente tender a levar os ombros para frente, a coluna, ela tende a perder a musculatura ao longo da vida, então a pessoa tende a ficar inclinado. Lembra da imagem daquele vozinho com a bengalinha aí de 80 anos, 90 anos, que tem a sua bengalinha, ele tende a encurvar para frente. Ele encurva por falta da musculatura. Então, a musculatura boa, ela tende a segurar os ombros para trás, certo? E tende a segurar a coluna numa postura mais ereta. Então, por isso que a gente insiste, vamos fazer atividade física. Outra coisa interessante que você falou sobre os ombros ir para frente. Então, é muito comum no consultório a pessoa chegar no consultório com aquelas faixas, aquelas espaldeiras, aquelas coisas que compra em casa de material ortopédico. A minha postura está errada, eu não gosto da minha postura não está boa, eu estou com os ombros para frente, então eu comprei isso aqui porque quando eu visto essa órtese, aí meu ombro vai para trás, eu fico na postura boa. Isso adianta? Não adianta, certo? Porque quando a pessoa ela tira, o ombro vai voltar do mesmo jeito, tá? Então aquilo é uma doce ilusão. Teoricamente, aquilo lá até piora, porque ele... quando você está usando aquele aparelho, a musculatura não está trabalhando. E a longo prazo, a musculatura vai atrofiando, piora o quadro. Então, para a gente encerrar, para prevenir, para tratar a postura, é ficar atento, musculação, ginástica funcional, pilates. Isso, pilates, uma fisioterapia, se a pessoa já tiver dor, alguma coisa assim, para tentar corrigir. E uma educação também que vem de base, que vem lá da criança, prestar atenção, não é, doutor Leandro? Isso depende da orientação dos pais, certo? Quando criança, as escolas manter a educação física, então a criança ela já tem que crescer com essa ideia que a atividade física é importante. Então, pelo menos 3 vezes por semana. Não estou pedindo para ir todo dia fazer academia, musculação, não. A atividade física a pessoa gosta, certo? E pelo menos 3 vezes por semana. Dicas importantíssimas para a gente ficar sempre atento à nossa postura. Deixa eu agradecer ao doutor Leandro Gomide, ortopedista, mais uma vez aqui no Manhã Total. Obrigada, viu, doutor Leandro? Eu que agradeço, muito obrigado. Boa semana, abraço na família, tá? Para nós todos. Obrigada.